Me chamo Lucas, tenho 29 anos, e estou de volta ao interior de Goiás depois de anos vivendo em São Paulo. O calor é sufocante, os termômetros marcavam 36º, e meu terno, amarrotado da viagem, parece colar a pele. Carrego uma mala simples, mas pesada de lembranças e decisões que não sei bem se quero enfrentar. Meu pai morreu há poucos dias, e é por causa dele que voltei. O enterro foi ontem, em meio a um céu limpo, seco e silencioso, com o cheiro de terra quente se misturando ao da madeira antiga da igrejinha. A cerimônia estava cheia de conhecidos distantes. Pessoas que mal conheciam meu pai, mas que se sentiam no direito de oferecer condolências formais. Sorrisos curtos, apertos de mão mecânicos e frases prontas: "Sinto muito, ele era um homem bom." Sentei-me no banco do fundo, longe do burburinho, e foi lá que a vi pela primeira vez. Clara, 45 anos, postura firme, ombros retos, cabelo preso de forma simples, mas elegante. O olhar calmo, quase inabalável, atravessava a pequena igreja como se medisse o tempo e as pessoas, sem precisar dizer uma palavra. Quando nossos olhos se cruzaram, senti algo que não sei nomear, nenhum romantismo ainda, apenas uma percepção estranha, como se ela entendesse mais do que deixava transparecer. Após a missa, saímos para o estacionamento de terra batida. Caminhões e caminhonetes levantavam poeira, e o calor fazia o ar tremer. Encontramo-nos novamente, desta vez a poucos metros, entre olhares rápidos e gestos contidos. Ela acenou levemente com a cabeça, e eu senti meu coração apertar. Não havia sorrisos, apenas reconhecimento silencioso. Então, ela se afastou, caminhando em direção à estrada de terra, e eu permaneci parado, observando a maneira como ela desapareceu entre a poeira e o sol. Cheguei à velha casa do meu pai, o portão rangendo ao ser empurrado. O cheiro de madeira quente de anos acumulados de silêncio e rotina me envolveu. Cada cômodo trazia lembranças dispersas, móveis cobertos por panos, livros velhos, a cozinha com panelas que ainda guardavam o aroma de refeições antigas. Caminhei pelos corredores devagar, como se tocasse fantasmas. A noite caiu rapidamente, e com ela a solidão se tornou tangível. O interior da casa parecia maior, mais silencioso, e o calor insistente, que subia pelas paredes, fazia o ar ficar pesado. Sentei-me na varanda, olhando para o céu estrelado. O vento quente levantava pequenas partículas de poeira, e o cheiro da terra seca invadia minhas narinas. A lembrança de Clara voltou. Fechei os olhos e tentei lembrar de cada detalhe, a firmeza no olhar, a calma que irradiava, o modo como parecia observar sem julgamento. A memória do momento no estacionamento me acompanhava, persistente, quase exigindo que eu a registrasse. Antes de dormir, me permiti um instante de introspecção. A casa parecia silenciosa, mas cheia de ecos de vida que não eram mais minhas. Senti que algo naquele encontro silencioso, naquele breve olhar, mexera comigo mais do que eu queria admitir. O calor da noite, o cheiro da terra, o som distante de uma moto passando, tudo isso se misturava à sensação de que minha chegada ao interior não era apenas um retorno físico, mas um início de algo que ainda não sabia nomear. E, por mais que tentasse, Clara estava ali, em algum canto da minha mente, e provavelmente ficaria por um bom tempo. Na manhã seguinte, o calor já começava a apertar. O sol queimava sem piedade e o ar estava carregado da poeira da estrada de terra. Para fugir um pouco do tédio da casa vazia, decidi ir à mercearia do bairro, um pequeno espaço de madeira, ventiladores barulhentos girando devagar, prateleiras antigas e cheias de produtos que pareciam ter visto décadas. O lugar tinha cheiro de café e pão de queijo, misturado com o pó da estrada que se colava nas roupas de quem entrava. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos, tentando não tropeçar em sacos de ração e caixas de biscoito, ouvi uma voz atrás de mim. "Você é o Lucas, filho do João, né?" Virei-me e lá estava ela. Clara. Não havia nada de teatral em sua postura, nada de excessivamente amistoso. Ela apenas estava ali, com o olhar calmo e o corpo levemente inclinado sobre a prateleira de tomates. Sorri, um pouco surpreso, e senti um desconforto bom, daquele tipo que faz você querer ficar ali mais tempo do que deveria. "Sim, sou eu", respondi, tentando soar natural. "E você é?"
Clara. Eu moro ali perto. Conheço seu pai, claro. Ele sempre falava de você. Ela se aproximou, pegando um tomate maduro com cuidado. Você precisa comprar alguma coisa específica? O tom de voz dela era firme, mas não rígido. Havia uma gentileza contida, uma segurança que me fez sentir que poderia falar com ela sem medo de ser julgado. Segui-a pelos corredores, observando a maneira como ela escolhia cada produto com atenção e precisão, como se dominasse aquele lugar de memória. Olha, seu pai costumava comprar esse feijão aqui. E esses tomates, sempre firmes. Ela segurava os produtos com cuidado. Ainda mantém a horta em casa? Assenti, surpreso. Como ela sabia dessas pequenas coisas? Era quase como se tivesse observado a rotina da nossa família sem que eu percebesse. A conversa fluiu naturalmente, sobre clima, sobre o calor insuportável e sobre a cerca caída no lado oeste da propriedade. Ela falou do muro como se fosse uma extensão de sua própria fazenda, e eu, sem perceber, comecei a imaginar mãos experientes, dedos firmes segurando pregos e madeira, consertando aquilo que eu nunca soube como lidar sozinho. A cerca precisa de reparo, disse ela, sem rodeios. Posso te mostrar, se quiser. O convite não era uma pressão, mas uma ponte. Algo na maneira como falava me deixava confortável para aceitar. Saí da mercearia com o coração mais leve do que esperava, carregando sacos de produtos que meu pai costumava comprar e um sentimento estranho de conforto. Toda a viagem de volta para casa foi marcada pelo silêncio da estrada de terra e pelas lembranças do olhar firme dela, da calma que emanava mesmo em meio ao calor e à poeira. Cheguei em casa, deixei as compras sobre a mesa da cozinha e me sentei na varanda. A brisa quente passava entre as árvores secas e o cheiro da terra levantada pelo vento era quase palpável. Pensei na cerca, nas mãos experientes que podiam consertá-la, e, inevitavelmente, pensei em Clara. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que aquela visita à mercearia havia sido mais do que uma simples troca de palavras ou produtos. Era um primeiro fio de conexão, delicado e silencioso, mas perceptível. E então me dei conta, aquele olhar firme dela, o modo como falava sobre meu pai, a maneira como conduzia a conversa sem pressa, tudo indicava que, de algum jeito, eu estava começando a me sentir menos sozinho neste interior que, até ontem, parecia imenso e vazio. Por alguns minutos, apenas fiquei ali, olhando para a estrada de terra que levava até a mercearia, imaginando que, talvez, aquele calor escaldante e aquele céu aberto pudessem abrigar algo inesperado. Algo que ainda nem tinha nome. Na manhã seguinte, o sol já queimava forte, e o céu de Goiás estava de um azul intenso, sem uma nuvem. Resolvi finalmente encarar a cerca caída que Clara mencionara. O lado oeste da propriedade estava coberto por arbustos secos e o solo endurecido pelo sol. Peguei a pá e os pregos que encontrei na velha oficina do pai e comecei a trabalhar sozinho. A madeira rangia sob meus esforços, e o calor de 38º parecia tentar me derrubar antes mesmo de terminar qualquer coisa. Meu corpo suava abundantemente, e cada movimento exigia concentração dobrada. A cerca parecia rir da minha falta de experiência, os tábuas teimosas recusando-se a se alinhar corretamente. Enquanto eu lutava com a madeira, ouvi o som ritmado de cascos no chão seco. Levantei a cabeça e, por trás da poeira levantada pelo vento, ela surgiu, Clara, conduzindo uma égua castanha. O olhar firme e o corpo seguro, ela parecia tão à vontade naquele ambiente quanto eu me sentia desconfortável. Precisa de ajuda? Perguntou, sem formalidades, mas com aquela firmeza que sempre me deixava sem palavras. Assenti, aliviado. Ela desceu do cavalo com movimentos fluidos e começou a inspecionar a cerca como quem lê um mapa antigo. Pegou uma tábua, mediu, posicionou e pregou com precisão. Cada gesto era calculado, eficiente, e eu me senti observando uma coreografia silenciosa. Eu tentava imitar, mas minhas mãos ainda eram de cidade, acostumadas a teclado e papel, não a pregos e madeira. Essas mãos aí nunca viram enxada, disse ela, com um sorriso quase imperceptível, mas cheio de humor, mas vão aprender. Rimos baixinho. O som leve da risada se misturava com o vento quente e o farfalhar das folhas secas.
Trabalhamos lado a lado, sem pressa, em silêncio às vezes, apenas trocando instruções práticas. Ela mostrava onde posicionar as tábuas, como segurar o martelo, e eu aprendi observando, atento a cada movimento. Havia uma naturalidade naquela interação que me deixava confortável, algo que eu não sentia desde que cheguei ao interior. Depois de algumas horas, a cerca finalmente começou a tomar forma. Estava longe de ser perfeita, mas já cumpria seu papel. Clara recostou-se no poste recém-fixado e limpou a testa suada com a manga da camisa. Eu senti a presença dela como algo tangível, próximo, mas sem pressa ou romantização. Era apenas companhia, trabalho compartilhado, a sensação de que alguém estava ao meu lado compreendendo, sem julgamentos, sem expectativas. Agora vem o melhor, disse ela, com aquele tom firme, mas caloroso. Limonada gelada na minha casa. É para celebrar a primeira vitória. Aceitei o convite sem pensar duas vezes. Caminhamos pela estrada de terra em direção à casa dela, cada passo levantando pequenas nuvens de poeira que o sol secava imediatamente. O silêncio entre nós não era desconfortável, havia confiança, reconhecimento, algo construído sem palavras. Ao entrar na casa, o cheiro de limão e madeira tratada me envolveu. Clara colocou limonada fresca em copos altos e sentamos na varanda, observando o calor pesado do meio-dia. Enquanto bebíamos, percebi detalhes íntimos e cotidianos, as botas encostadas na porta, utensílios usados com cuidado, fotos antigas na parede. Não havia pressa, nem expectativas. Apenas nós, o calor, a madeira e a poeira. Pela primeira vez desde que voltei, senti que talvez o interior pudesse ser mais do que solidão, poderia ser um espaço onde a vida ainda acontecia, e eu podia aprender a estar nela de novo, com alguém ao meu lado. O tempo passou rápido. Quando me despedi, levei comigo não só a sensação de alívio pela cerca consertada, mas a consciência de que algo havia mudado. Clara me observava atravessar a estrada de volta para casa, e senti que aquele primeiro trabalho juntos criará um vínculo silencioso, feito de respeito, presença e o calor implacável do interior. A tarde já se despedia quando chegamos à casa de Clara. O calor diminuía apenas um pouco, e uma brisa morna passava pelas janelas abertas, trazendo o cheiro de limão e madeira envelhecida. A casa era simples, organizada, com móveis sólidos e utensílios que mostravam cuidado, não ostentação. Cada detalhe parecia contar histórias de anos de vida, de hábitos consolidados, de uma rotina que, mesmo solitária, era cheia de presença. Ela me convidou a sentar na varanda, e ali, com a limonada ainda fresca nos copos altos, conversamos sobre coisas pequenas, o calor, a estrada de terra, a poeira que grudava na pele e nas roupas. Mas, aos poucos, a conversa começou a se aprofundar sem que precisássemos forçar. Falamos sobre a perda do meu pai, sobre o luto silencioso que pairava na velha casa, sobre como era estranho voltar a um lugar que, de repente, parecia tão vazio. Clara ouvia atentamente, olhando para mim com aqueles olhos que misturavam firmeza e empatia. Não havia pressa, nem julgamento, apenas presença. A vida na cidade grande te desgasta, disse ela em um tom suave. Aqui é diferente. É pesado, às vezes solitário, mas você respira de um jeito que lá não respira. Sorri sem perceber, reconhecendo a verdade daquilo. O calor do dia parecia se misturar ao calor humano que emanava dela, algo que eu não conseguia ignorar. Observando o ambiente ao redor, notei detalhes íntimos, cotidianos, botas encostadas perto da porta, utensílios gastos pelo tempo, fotografias antigas, pequenos sinais de que alguém vive ali há anos, e vive bem consigo mesmo. Aquilo me deixava curioso e, ao mesmo tempo, confortável, como se aquela intimidade silenciosa me fosse concedida sem palavras. Ela me convidou para jantar. A comida era simples, mas feita com cuidado, sabores que lembravam a infância e a terra quente do interior. Rimos de coisas pequenas, olhares longos e sutis cruzavam nossas mãos sem que tocassem realmente. A tensão inicial da aproximação já não estava mais lá, havia leveza, confiança e uma sensação de pertencimento que eu não sentia há meses. Durante o jantar, percebi que Clara não se esforçava para impressionar. Havia autenticidade em cada gesto, nas pausas, no modo como falava e ouvia. E, de algum modo,
isso me deixava vulnerável de uma maneira boa, de quem permite se sentir sem pressa. Depois, sentamos novamente na varanda. O calor da noite se misturava ao aroma da terra seca, a brisa morna que agitava as folhas. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando o céu estrelado e a estrada de terra que levava à casa dela. Você já reparou como a noite aqui parece diferente? Perguntou ela, quase como se falasse para si mesma. Diferente como? Perguntei, curioso. Silenciosa, mas cheia de presença. A gente sente mais, percebe mais. Ela sorriu suavemente, desviando o olhar para a lua. O gesto era pequeno, mas carregado de significado. Não havia pressa em nada. Eu sentia que algo estava nascendo, não de palavras, mas de momentos, de pequenas ações, de olhares e toques sutis, como quando ela passava a mão na borda do copo ou ajeitava o cabelo que o vento teimava em soltar. Intimidade não era sobre toque explícito, era sobre presença, sobre notar detalhes e respeitar limites. Quando me despedi, o céu já estava escuro, e a estrada de terra refletia apenas a luz fraca da lua. Clara ficou na varanda, observando meu caminhar de volta para a casa do meu pai. Senti que algo havia mudado, sem pressa, sem drama. O que quer que fosse, estava ali, silencioso, intenso e genuíno. Algo que, eu sabia, só se aprofundaria com o tempo. Os dias tinham passado rápido desde o jantar na casa de Clara. O calor continuava intenso, e o céu do interior de Goiás mostrava sinais de mudança. No meio da tarde, nuvens pesadas começaram a se formar no horizonte, e o vento levantava pequenas nuvens de poeira da estrada de terra. Um cheiro de chuva quente se misturava à terra seca, sinal de tempestade típica do interior. Eu estava trabalhando nos arredores da antiga casa do meu pai quando notei algo se mexendo ao longe. O celeiro de Clara, com suas portas abertas, balançava com o vento que aumentava a cada minuto. Sem pensar, corri na direção dela, preocupado com os danos que a tempestade poderia causar. Quando cheguei, vi Clara lutando contra o vento, tentando fechar a porta do celeiro e prender as lonas que cobriam alguns fardos de feno. A égua castanha estava amarrada próxima, inquieta, e o barulho do vento parecia gritar contra nós. O corpo dela estava tenso, cada gesto calculado, firme, e percebi que ali não havia espaço para hesitação. Lucas! Gritou, quase coberta pelo rugido do vento. Ajuda com isso! Sem pensar, larguei a mochila com ferramentas e corri para ela. Trabalhamos lado a lado, nossos corpos próximos, mãos se encontrando nas tábuas e cordas. O vento trazia a poeira e gotas de chuva que começavam a cair, e em poucos minutos estávamos encharcados. O calor parecia se intensificar pela mistura de esforço físico e proximidade. Um silêncio denso tomou conta do celeiro enquanto lutávamos para fechar as portas. O som do vento e da chuva preenchia o espaço, mas o que acontecia entre nós era ainda mais intenso, mesmo sem palavras. Num instante, ela tropeçou levemente, e eu a segurei pelo braço. Nossos olhares se cruzaram, não havia necessidade de palavras. Tudo estava contido naquele toque, naquele gesto rápido. Ela respirou fundo, e seus olhos verdes pareciam brilhar ainda mais sob a luz fraca que entrava pelas frestas do celeiro. Ainda não, disse suavemente, encostando a mão no meu peito. Era uma advertência calma, mas carregada de significado. Não havia pressão, apenas respeito e cuidado. Eu compreendi imediatamente, recuando levemente, sentindo a intensidade daquele momento sem precisar avançar. Depois de alguns minutos que pareceram horas, finalmente conseguimos fechar o celeiro e amarrar tudo com segurança. O vento continuava forte lá fora, mas ali dentro, a tensão cedeu a um ar de alívio compartilhado. Nós dois estávamos molhados, respirando com dificuldade, e havia algo mais ali, algo que ia além da tempestade e da poeira, algo que ninguém poderia explicar. Venha comigo, disse Clara, a voz firme, mas acolhedora. Vamos para casa. Você precisa se secar e se aquecer. Seguimos até a casa dela, cada passo levantando pequenas nuvens de poeira e gotas de chuva que caíam pelo caminho. A casa parecia ainda mais acolhedora com o cheiro de madeira aquecida e do limão que sempre estava por perto.
Ela acendeu o fogão e preparou o café quente enquanto nos secávamos, e o calor do interior, misturado ao aroma do café, criava um ambiente quase íntimo, seguro. Sentados na cozinha, molhados e cansados, rimos baixinho, quebrando a tensão da tempestade. Havia proximidade, mas ainda assim, limites claros. Eu percebia o cuidado dela, o modo como me observava sem invadir, o jeito como oferecia calor e presença sem pressionar. Foi um aprendizado silencioso. A intimidade podia existir sem pressa, podia ser construída com olhares, gestos e presença compartilhada. Ao me despedir, senti que aquele dia seria lembrado para sempre. Não por palavras ou gestos explícitos, mas pela sensação intensa e contida, pelo respeito mútuo, pela compreensão silenciosa de algo que crescia entre nós. A tempestade lá fora havia trazido mais do que vento e chuva, havia criado um momento que só nós dois compartilhamos, e que mudaria o rumo do que viria a seguir. Após a tempestade, os dias pareciam mais longos e silenciosos do que antes. O calor persistente não diminuía, mas o céu limpo e a poeira assente davam uma sensação de normalidade, quase de respiro. Decidimos, ou talvez apenas eu decidi inconscientemente, dar espaço. Não nos vimos nos dias seguintes. Era necessário, pensei, para que cada um pudesse processar o que acontecerá, sentir a intensidade do momento e perceber se aquilo realmente importava. Passei esse tempo organizando a casa do meu pai. Documentos antigos, ferramentas que eu mal sabia usar, móveis que precisavam de pequenos consertos, tudo me mantinha ocupado e, ao mesmo tempo, me conectava à memória dele. Durante uma dessas manhãs, ao olhar para a varanda da casa de Clara, vi sua silhueta recortada pela luz do sol, imóvel, observando o campo. Meu coração acelerou, mas não me aproximei. Era uma distância que respeitava, silenciosa, mas necessária. Ela também manteve sua distância, mas não percebi qualquer arrependimento em seus gestos. Ao contrário, havia cuidado na maneira como evitava atravessar a fronteira invisível que tínhamos construído juntos. O respeito pelo espaço do outro parecia mais importante do que qualquer desejo imediato. Numa noite quente, decidi ir até a cerca que tínhamos consertado juntos. O céu estava limpo, estrelado, e o cheiro da terra seca se misturava à brisa que passava pelo campo. Para minha surpresa, Clara já estava lá, encostada no mesmo poste que havíamos ajustado no calor daquele dia que se tornou tão marcante. Ela me olhou, com a calma que sempre me deixava sem palavras, mas desta vez havia algo mais, expectativa contida, reconhecimento silencioso. Você veio, disse ela, quase como se falasse consigo mesma. Vim, respondi, aproximando-me devagar, respeitando o espaço entre nós. Quis ver a cerca. Houve um silêncio. O vento passava pelas tábuas, fazendo com que rangidos baixos quebrassem a quietude da noite. E então ela falou, com uma firmeza que não admitia dúvidas. Se você entrar hoje, não é só uma visita. A frase caiu sobre mim como uma chave abrindo uma porta que eu ainda não sabia se queria atravessar. Mas eu sabia. Sabia que não poderia mais me conter diante da presença dela, do calor do momento, do que crescerá entre nós nesses dias de ausência. Eu sei, respondi simplesmente. Atravessei a cerca com cuidado, sentindo cada passo carregado de intenção e respeito. Clara recuou apenas o suficiente para que eu entrasse, mas não disse nada, apenas deixou que meu gesto falasse por mim. Ao passar, senti a proximidade dela, o calor humano que o campo não oferecia, e percebi que aquela noite não seria sobre pressa, mas sobre presença. Sentamo-nos na varanda, olhando para o céu estrelado e sentindo o ar quente envolver-nos. Não havia necessidade de palavras longas, tudo estava contido nos gestos, nos olhares, na respiração compartilhada. O silêncio se tornou confortável, e percebi que, após tanto tempo de solidão, havia alguém disposto a estar ali comigo, de forma genuína. O tempo passou sem que percebêssemos. Cada gesto, cada toque sutil, cada olhar longo construía algo que palavras não poderiam expressar. E naquele momento, compreendi que não havia retorno, estávamos ali, de forma madura, conscientes do que podíamos sentir e, principalmente, do que precisávamos respeitar. O campo, o calor, a noite estrelada,
Tudo parecia conspirar para que aquele instante se tornasse único, marcante e transformador. Quando finalmente nos levantamos, não havia pressa. O mundo lá fora ainda girava, mas dentro daquele espaço silencioso, sabíamos que algo havia mudado para sempre. A distância dos dias anteriores havia tornado nosso reencontro decisivo, carregado de intensidade e de verdade silenciosa. Os dias seguintes ao nosso reencontro foram de uma calma intensa. Clara e eu passávamos tempo juntos, mas sem pressa. A rotina simples do campo nos envolvia, cozinhávamos juntos, conversávamos sobre pequenas tarefas da fazenda, caminhávamos pelo terreno do meu pai, arrumando o que precisava de atenção. Cada gesto carregava cuidado, cada olhar era cheio de significado. Não havia necessidade de palavras longas, nossa presença era suficiente. Clara me mostrava detalhes da vida na fazenda que eu jamais havia percebido, o jeito de cuidar da horta, os sinais de chuva no céu do cerrado, a precisão de fechar o portão para que a égua não escapasse. Eu aprendi observando, ajudando, compartilhando silenciosamente momentos que construíam intimidade sem apelo direto. Era um aprendizado de vida, de proximidade, de conexão. Em uma dessas tardes, enquanto ajeitávamos algumas ferramentas antigas do pai na oficina, ela me contou sobre Otávio, seu marido. Ele viajava constantemente a trabalho, e o casamento se tornará uma convivência distante, quase vazia. Não é que ele não se importe, disse ela, observando o sol se pôr por entre as árvores secas. Só, não está presente. Há anos. Não perguntei mais nada. O silêncio dizia o que palavras não poderiam expressar. Eu compreendi que o que existia entre nós não era traição, nem erro, mas um encontro de presenças solitárias que se encontravam finalmente. Alguns dias depois, a tensão do retorno de Otávio começou a pairar no ar. A notícia de que ele chegaria em breve criou um fio invisível de cuidado entre nós. Clara me explicou que ele voltaria, mas não precisava saber de nós. Havia um equilíbrio delicado a manter, o amor que surgia de forma madura, silenciosa e respeitosa, e a realidade da vida dela. Ele não sabe, disse ela uma noite, encostada no poste da cerca que consertamos juntos, a luz da lua iluminando seu rosto, mas não é sobre ele. Aquela frase me atingiu de uma maneira inesperada. Entendi que nosso vínculo não precisava ser escondido por vergonha ou culpa, apenas respeitado pelo que era. Nada poderia ser forçado, nada poderia se tornar uma guerra. O tempo passou de forma quase suspensa. Entre risadas na cozinha, passos pelo campo e conversas à beira da cerca, criamos uma intimidade profunda, madura, construída em respeito e desejo contido. Havia o toque sutil das mãos, o encontro de olhares longos, o conforto silencioso da presença um do outro. Cada momento parecia um aprendizado silencioso sobre limites e entrega, sobre como estar com alguém sem perder a si mesmo. Quando finalmente Otávio voltou, Claro recebeu com a frieza respeitosa de quem conhece o próprio coração e sabe o que quer. Eu observava de longe, sentindo cada gesto dela, cada palavra contida. Mais tarde, encontramos-nos novamente na cerca, longe de qualquer presença externa. Ele não sabe, repetiu ela, com aquele mesmo tom firme, seguro, mas não é sobre ele. Senti o peso da verdade, mas também a leveza de que não precisávamos de permissão para existir ali, naquele espaço, naquele momento. O mundo lá fora continuava girando, mas nós havíamos encontrado algo que não dependia de aprovações ou expectativas externas. E assim seguimos, entre o cotidiano da fazenda e o silêncio da noite estrelada, construindo uma conexão que era nossa, íntima e profunda, mais madura. O desejo não era impetuoso, era consciente, silencioso, respeitoso, e ainda assim intenso. Sabíamos que cada dia juntos era um presente, que cada gesto carregava significado, e que, apesar da presença de Otávio no horizonte, aquilo que existia entre nós não podia ser negado. Era real, silencioso e transformador, e ninguém poderia tirar isso de nós. O tempo passou rápido desde aqueles primeiros encontros silenciosos. A casa do meu pai, que antes parecia enorme e vazia, agora carregava memórias de dias intensos, de mãos trabalhando juntas, de risadas discretas e olhares longos que não precisavam de palavras.
Eu sentia que era hora de seguir em frente, de completar o ciclo e deixar espaço para que Clara continuasse sua vida sem interrupções. Decidi vender a casa. Não por pressa, nem por falta de apego, mas porque senti que já cumpri o que precisava ali. Organizei minhas coisas com cuidado, levei apenas fotos, ferramentas, pequenos objetos que carregavam lembranças e a sensação de ter pertencido àquele lugar. Cada objeto arrumado na mala era um pedaço de memória que eu levava comigo, e, ao mesmo tempo, um presente silencioso para Clara. Antes de partir, caminhei até a cerca que consertamos juntos. Coloquei ali, discretamente, um recibo antigo da loja rural do meu pai, um objeto simples, mas carregado de significado. Era uma marca silenciosa da passagem de alguém que passou por aquele lugar e deixou rastros, sem necessidade de palavras ou dramatização. Mais tarde, encontrei Clara no posto de gasolina à beira da estrada, o céu do interior tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol. Ela estava calma, elegante, como sempre. O vento quente agitava seus cabelos, e o olhar dela parecia carregar todo o peso e a leveza dos dias que passamos juntos. Você vai levar isso, disse, colocando a mão no meu peito, mesmo que eu não leve. Sorri, entendendo o gesto. Era a forma dela dizer que o que vivemos não precisava de justificativas, que cada momento compartilhado havia sido verdadeiro, e que mesmo a distância não poderia apagar aquilo. Eu sei, respondi, sentindo a sinceridade das palavras ecoar entre nós. Mas prometo não pedir que você saia do que é seu. Houve um silêncio confortável. Olhamos para o horizonte, sentindo o calor do dia se dissipar, a poeira da estrada subindo suavemente e o cheiro da terra seca misturando-se à brisa. Não havia pressa, não havia lágrimas, apenas a consciência de que o que existiu entre nós era real e transformador. Quando embarquei no carro, senti o peso leve de quem concluiu um ciclo. A estrada à minha frente era longa, aberta, e cada quilômetro que eu percorria levava não apenas meus objetos, mas também as lembranças de dias intensos, da presença firme e acolhedora de Clara. Ela permaneceu na estrada de terra que levava à fazenda, observando até que meu carro desapareceu na curva, o corpo relaxado, mas a mente consciente de tudo que havíamos compartilhado. A sensação era estranha, mas boa. Não havia arrependimento, nem dúvida. Apenas a certeza de que algo havia florescido entre nós, silencioso, intenso e adulto, e que ninguém poderia tirar aquilo. A vida seguiria para nós de maneiras diferentes, mas cada momento vivido havia deixado marcas profundas, construídas com respeito, desejo contido e presença genuína. Olhando pelo retrovisor, vi a fazenda se afastando lentamente. Lembrei da primeira vez que a vi na igreja, do primeiro encontro na mercearia, da limonada compartilhada na varanda, da tempestade e do celeiro. Cada memória era viva, intensa, um fio invisível que ligava meu passado e minha partida. E assim partimos, cada um para o seu lado, eu para a estrada aberta, ela para o campo que conhecia como ninguém. Sem promessas, sem dramas, apenas a certeza silenciosa de que o que vivemos foi verdadeiro, adulto e transformador. Algo que permaneceria conosco, mesmo à distância, gravado na memória, na pele e na alma.